Estamos iniciando aqui então, eu e a Andréia, o nosso bate-papo, que hoje ele está direcionado a um tema que, como eu estava comentando, se encontra não tem muita informação na internet sobre isso, e a gente se depara, né, todo mês com algumas situações aqui no escritório. Compra de veículo no CNPJ da empresa. Esse é o tema da nossa live de hoje. O que ninguém te conta? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é quando você compra um veículo no CNPJ da sua empresa e não é para atividade fim, não é atividade operacional. Tá? Exemplo, né? Eu tenho um mercado e eu vou lá e compro um carro de luxo, né? Um carro de um valor um pouco maior, e coloco no nome desse mercado, no nome dessa empresa. O que isso pode me trazer de problemas? Esse primeiro ambiente que a gente está conversando aqui é quando é feito de forma errada. A empresa ela tem um objeto social, ela tem um fim, né? Ela foi constituída para trabalhar em determinada atividade, e no decorrer aí do dia a dia da empresa, o empresário ele acaba por desvirtuar aquele objeto social da empresa, né? Eu tenho um mercado, fui lá e comprei um carro de luxo em nome do mercado. Um carro de luxo não faz parte ali, não vai colocar na entrega, não vai colar para a Receita Federal. Você vai colocar um carro de luxo para fazer as entregas do mercado. Tá? Esse primeiro tópico aqui, então, é quando a gente orienta os nossos clientes, é quando isso é feito de maneira ilegal. E logo abaixo, eu já vou entrar com a Andréia aqui, na atividade operacional. Quando eu tenho um mercado e eu comprei um carro, né, comprei um veículo para fazer as entregas, para utilizar no dia a dia da empresa. Tá? A gente já vai entrar nesse tema, que é natural, é permitido, pode acontecer, mais do que natural, né? A gente sabe que as empresas compram veículos para usar aí nas suas atividades, mas esse primeiro tópico agora que eu gostaria de chamar a atenção é quando ocorre o inverso, né? Ou muitas vezes a tua empresa, ou você é aliciado, digamos assim, a comprar o veículo no seu CNPJ. Aquele negócio que a gente estava brincando, a gente vai contar o que ninguém te conta. Eu tenho uma empresa e vou comprar um veículo particular, mas vou colocar no nome da empresa para conseguir aquele desconto, né, que muitas vezes acontece nessas propostas comerciais. Então você vai lá, comprou um carro em virtude daquele desconto, mas não é da atividade da empresa. O que pode te trazer tudo isso? Tá? Dependendo, né, não é um foco hoje que a gente entende assim da Receita Federal, ela estar batendo em cima dessa área, mas você como empresário é importante saber que quando você toma a decisão de comprar um veículo que não faz parte do objeto, né, você não vai utilizar diretamente aí na atividade da sua empresa, isso pode trazer alguns problemas. Tem alguma coisa nesse primeiro ponto, André, quando eu compro um veículo que não faz parte aí do objeto social, não é para uso na atividade da empresa, que você queira comentar ou me perguntar? A única coisa, né, a gente fala depois dos riscos, a questão dos impostos, nesse sentido também, como que a Receita vai entender uma remuneração indireta, isso a gente vai estar colocando ali, né, é bom de estar falando um pouquinho sobre isso. Show. E a Andréia comentou aqui sobre a remuneração indireta. O que acontece? Eu tenho mercado, para conseguir o desconto, eu coloquei um veículo, comprei um veículo novo, a gente chama de carro de luxo, né? Vamos um exemplo aqui, eu comprei um carro de 100 mil reais em nome do mercado. E não é um carro ali para fazer entrega, não é para utilizar na atividade operacional de fato, né? O que isso pode acontecer? A Receita Federal, ela pode entender isso, como a Andréia colocou, como remuneração indireta, porque o dono desse mercado, os sócios desse mercado, para fazer retirada de dinheiro para a pessoa física deles do mercado, como a lei diz que deve ser, via prolabore, né? Via distribuição de lucro,
Então, hoje, para um dono de empresa, você abriu um mercado, você retirar dinheiro para a sua pessoa física, você vai fazer como? Você vai estar buscando fazer prolabore, né, mensal ou distribuição de lucro. Já essa questão do veículo, digamos ainda que você financiou esse veículo aí de R$100 mil, você financiou no nome da sua empresa. Legal. Um veículo de luxo, no nome do... Estou usando esse exemplo aqui do mercado, mas a gente pode trazer outras atividades também que acontecem. Então, essa parcela que você está pagando de forma mensal ali no nome da sua empresa, é o seu veículo particular. Uma das possibilidades que podem ocorrer, tá, é a Receita Federal entender como uma remuneração indireta, como a Andréia comentou, e essa remuneração indireta tem uma legislação específica, um artigo específico, e a incidência do imposto nesse cenário é 35%. Tá? Esse 35% ele é superior ainda aos 27,5% ali da remuneração normal. Eu tenho um prolabore. O prolabore ele pode gerar de 7,5% a 27,5% de imposto de renda. E quando cai nessa situação de uma remuneração indireta, aí que pode gerar esses 35%, que é muito mais agressivo até mesmo que os 27,5% do imposto de renda. Tá? A Receita está te imputando esses 35%, porque você agiu em desconformidade, né, com os objetos sociais da empresa, você está retirando dinheiro da sua empresa para a Receita Federal de uma forma ilegal e ela te cobra 35% desse imposto. Não estou aqui dizendo, né, que isso acontece. A nossa intenção é trazer informações, comentar, né, dizer que isso pode acontecer. Então, o primeiro tópico, eu estou no primeiro tópico ainda que a gente anotou aqui da nossa live, é quando é feita a compra desses veículos, mas não faz parte, então, do objeto da empresa, não vai ser para uso mesmo na empresa. Remuneração indireta, ou mesmo pode vir a ser considerado como prolabore, você tem que pagar ali INSS, você tem que pagar imposto de renda sobre essa retirada. Tá? Então, é um primeiro ponto importante nesse cenário quando não faz parte do objeto. Uma outra coisa um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é você fazendo essa ação, né, comprando o veículo ali em virtude do desconto no CNPJ, e não vai ser utilizado na operação da empresa. Um outro ponto que você, como empresário, acha interessante você ter e saber é que você, de alguma forma, você está desvirtuando também os números que a sua empresa vai apresentar. No fechamento de balanço, no balancete da sua empresa, né, vai estar constando ali o veículo, vai estar constando a depreciação. Então, o que você vai estar lendo não é uma informação 100% real para você confiar, porque essa ação de você desvirtuar aí a conduta da empresa também vai te trazer informações que não são precisas. São vários pontos. Vou comprar um veículo para conseguir o desconto, vou colocar no nome da empresa. Beleza, cuida com a remuneração indireta, pode ser considerado como prolabore, tá? Vai desvirtuar a questão contábil, as suas demonstrações contábeis elas não vão ficar com uma boa qualidade. São alguns pontos que você precisa entender. E ainda, quando eu compro um veículo no CNPJ da empresa, é o ponto que normalmente a gente não encontra muita informação na internet, é necessário na hora da venda fazer o cálculo para entender o quanto de imposto vai gerar. Tá? Aí, esse imposto que você vai gerar na hora da venda, é interessante você fazer uma análise se vai compensar o desconto que você está recebendo na hora da compra. E todo esse primeiro tópico eu estou comentando aqui sobre quando eu compro um veículo, né, e esse veículo não faz parte do objeto social da empresa. É para uso pessoal, mas eu coloquei no nome da empresa. Vamos partir agora para quando é a atividade operacional, quando é natural. Deixa eu perguntar uma pergunta que de repente pode ser alguma dúvida. Suponhamos que, ainda voltando ali na parte não operacional, eu comprei o veículo da empresa, mas eu estou fazendo uso dele. Tem como a Receita Federal descobrir isso ou não? Tem uma fiscalização específica? Às vezes essa dúvida, às vezes o empresário pode ter, né? Uhum. Qual é o risco de ser fiscalizado e de ser descoberto? Eu digo assim, Andréia, quando você não faz
né, quando você age de maneira incorreta, né, quando você não está seguindo a legalidade, e nesse cenário você constituiu a empresa para uma determinada atividade, quando você age em desconformidade com a legalidade, você estaria desvirtuando a finalidade da empresa, sempre vai existir um risco. Né, abre a possibilidade do risco, né, do risco de ter ali remuneração indireta, Prolabore, INSS, vai te trazer esse risco. Como a Receita Federal ela pode fiscalizar isso? Não é um foco hoje da Receita Federal exatamente esse ponto. Tá? Ela está trabalhando, buscando muito INSS de autônomos, né, corretores, advogados, dentistas. Normalmente o profissional autônomo está o ano passado e esse ano está em foco da Receita Federal, está recuperando o INSS dos 20% sobre essa remuneração, entendendo se o pessoal está fazendo carneireão ou não. Tá? O foco está mais voltado para isso. Mas eu desviei a finalidade da empresa. Eu abro a possibilidade do risco. E como a Receita Federal pode vir a me fiscalizar e pegar isso que eu fiz. São diversas formas hoje, em virtude aí da tecnologia, né? Nota fiscal eletrônica. Você comprou o veículo, a empresa que te vendeu o veículo, ela fez a nota fiscal, vai entrar dentro do teu CNPJ, antes do carro chegar, antes de você poder pegar seu carro para dar uma volta, seu carro novo, a Receita Federal já está sabendo que aquele CNPJ comprou aquele veículo. Comprou um carro aqui de 100 mil reais. É interessante que essa empresa tenha giro, né? Demonstre capacidade financeira para estar comprando esse veículo. Mas pela própria nota fiscal, Detran, a Receita Federal, ela sabe os produtos que você compra para comercializar e fazer as vendas. Então, se você tem ali atividade, que a gente está como exemplo hoje aqui no mercado, se você tem uma atividade de mercado, você está comprando mercadoria para fazer venda, então, né, esse veículo não faz parte, né? Então, existem várias formas aí que a Receita Federal ela pode pegar essa, vamos dizer assim, fraude. O nome fraude é pesado, mas é o que encaixaria nesse desvio de finalidade que de alguma forma tem ficado mais comum, porque as empresas que têm aí a intenção de fazer essas vendas com as notas fiscais, pode ser que pegue, né? É uma questão que pode acontecer. Seja bem-vindo, Alisson. Andréia, não tem jeito, vamos dizer assim, certo de fazer coisa errada. Fez coisa errada nesse cenário, você está em risco, né? Você acaba trazendo um certo risco aí para a sua empresa e para a sua pessoa física também. Vamos cair aqui para a atividade, quando eu compro um veículo para atividade operacional. Vamos entrar nesse tópico. E aí, André, eu posso comprar um veículo para utilizar na minha empresa? Nesse caso, quando você tem ali a atividade operacional, não há muito o que falar em questão de risco, já que já está dentro da atividade, é tranquilo, mas o que a gente precisa levar em conta seria mesmo a questão ali do ganho de capital, né? Que a gente tem que, a partir do momento que o carro sai da concessionária, ele já começa a depreciar, ele já começa a perder um pouco do seu valor. Então, esse é o cuidado que nós vamos ter que tomar, que é o que a gente vai estar entrando agora na live, falando um pouquinho da questão do ganho de capital. Como que é feito o cálculo, como que funciona. Maravilha, André. Então, agora a gente vai entrar num tópico, pessoal. A gente vai estar falando sobre depreciação, né, Andréia? Depreciação nesses veículos, né? Como que funciona o cálculo, qual é o imposto que se paga, o que a Receita Federal entende sobre essa parte da depreciação. André, eu tenho um mercado e comprei um veículo para fazer as entregas do meu mercado. Até aí posso, natural, não estou desviando de finalidade nenhuma, mais do que normal. Fui lá, comprei um veículo novo para fazer as entregas, plotei, tá a coisa mais linda aqui, o pessoal vai ficar contente que a compra está chegando rapidinho. Tá? O que eu, como dono de mercado, eu preciso saber, né, que normalmente as pessoas não conhecem sobre essa questão que você comentou da depreciação. Depreciação fiscal, depreciação contábil. Fale um pouquinho para nós o que é depreciação, quais são os pontos aí que a gente tem para trazer hoje. Primeiro a gente tem que ver o que é a depreciação. Depreciação nada mais é
que é a perda do valor decorrente do uso, do seu desgaste natural. Então, cada dia ele perde um pouquinho ali. Se falando de depreciação, a gente tem duas formas de depreciação. Teríamos a depreciação fiscal e a contábil. Qual que é a diferença de uma para outra? A diferença é que a fiscal, nós utilizamos ela para fins de tributação. Então, a partir do momento que eu tenho um veículo, que eu vou vender esse veículo para fins de tributação, eu tenho que seguir o que a Receita Federal fala, né? No caso, eu tenho uma tabelinha ali, conforme a tabela eu tenho que avaliar o bem. Suponhamos que, como nós estamos falando de veículo, um veículo, a vida útil dele é 5 anos e ele deprecia 20% ao ano. Então, no momento da venda do veículo, eu tenho que levar em conta esses pontos, isso para fins fiscais, né? O que seria uma depreciação societária? A depreciação societária, ela seria a avaliação do teu bem, quanto ele vale hoje. Porque suponhamos que eu tenho um veículo na empresa e eu vou estimar que esse veículo ele vai ficar comigo por 8 anos. A Receita na fiscal ele tem validade de 5 anos e na societária eu vou dizer que ele vai ficar comigo 8 anos. Então eu tenho que seguir a regra de 8 anos e ele sempre vai avaliar o valor de mercado. Só que aí você me pergunta, Thiago, como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente chegar e colocar no meu balanço e falar, meu veículo hoje vale tanto, vou colocar isso no balanço. Não. Para a societária, a legislação ela fala que você tem que avaliar o valor de mercado, mas tem que ter um laudo. Somente com o laudo que eu consigo colocar no meu balanço. Então, essa é a diferença da fiscal para a societária. A fiscal, para fim de tributação, eu tenho que seguir a norma da Receita Federal e a societária seria quanto é o meu valor de mercado, quanto que meu veículo vale. Porque eu digo que em 5 anos meu veículo ele ainda tem um valor, então é isso que eu vou falar no contábil. Enquanto a fiscal, ela diz que em 5 anos o meu veículo não tem mais valor. Então a Receita Federal ela tem uma regra específica e própria, né, sobre uma tabela sobre a depreciação de bens. E nesse cenário que a gente está conversando hoje sobre veículos, a Receita Federal, a taxa anual de depreciação de um veículo é 20% na Receita, 20% né? Ao ano. Isso. Então, nesse exemplo, André, que a gente estava utilizando do carro, do veículo ali de 100 mil reais, então 100 mil reais a gente vai estar perdendo, né, o empresário, entre aspas, né, para a Receita Federal, na verdade, comprou o carro de 100 mil reais. Primeiro ano ele perdeu 20%, já perdeu 20 mil reais. Aquele carro, a partir do segundo ano ele já está valendo, não vale mais 100, está valendo 80. Correto. Ao passar desses 5 anos, 20% por ano, 20% por ano, vai chegar em 5 anos para a Receita Federal. Esse carro, hoje, 23 de fevereiro de 2021, comprei um veículo para fazer as entregas do mercado de 100 mil reais. Você está me dizendo que em 5 anos, para a Receita Federal, em relação a tributos, ele não vai ter mais valor de mercado. Perdão, valor fiscal. Exatamente. Ou seja, se eu vender o veículo daqui a 5 anos, eu vou tributar 100% o valor da venda. Comprei hoje por 100 mil reais. Daqui, eu vou vender ele, Andréia, usei esse veículo, usei ele na minha empresa, fiz as entregas que eu precisava fazer, deu 5 anos ali, começou a dar muita manutenção. Tá na hora de trocar esse carro, está dando muita manutenção, tá virado em despesa. Vou dar ele de entrada num outro veículo, vou comprar um outro veículo. Era 100 mil reais, em 5 anos, pelo menos uns 40 mil reais tem que valer um carro de 100 daqui a 5 anos, né? Então, pelo menos uns 40 mil reais a gente tem que conseguir vender ele, dependendo das condições e tal, né? Fazendo um exemplo aqui. Uhum. Andréia, um carro que eu compre por 100 mil reais, passou 5 anos para a Receita Federal. Para a Receita Federal não vale mais nada. Não. Né? Valor zero. Digamos que eu consiga vender esse veículo por 40 mil reais. O que eu preciso me antenar em relação ao imposto nesse cenário? Nesse caso, você vai estar pagando ali a tributação em cima de 40 mil, vai ser a sua base de cálculo para fins de recolhimento de ganho de capital. Então, aí entra a diferença também, depois a gente vai estar falando ali sobre
a porcentagem de Simples Nacional e presumido, mas a tua base de cálculo ali vai ser 40 mil. Vendeu por 40 mil, e você tributa ali no Simples Nacional, você vai pegar essa base de cálculo, aplicar a porcentagem de 15%. Pancada, né? Então, passou 5 anos, fui para a Receita Federal, o meu carro não teria mais valor, ela depreciou 20% por ano, depreciou 100%, consegui vender o veículo por 40 mil reais, você está me dizendo que esses 40 mil reais seria a base de cálculo para pagamento de imposto, seria meu lucro, seria o lucro no caso. E existe diferença, né, numa empresa do Simples, uma empresa aí do lucro presumido, existe diferença nesse cenário? Quanto custaria no Simples Nacional a venda desse veículo, nesse exemplo que a gente está trazendo aí de lucro de 40 mil reais? Como que ficaria no Simples, no lucro presumido? Existe, a diferença vamos falar de Simples Nacional. Suponhamos ali os 40 mil, você vai pegar os 40 mil e vai aplicar a porcentagem de 15% sobre o ganho de capital, na qual você vai pagar uma guia à parte, você não vai recolher dentro do DAS a partir do 13º mês nacional, você paga uma guia à parte e o vencimento vai ser no último dia do mês subsequente. Então, 40 mil vezes 15, recolhe numa guia à parte, a partir do 13º mês. Quando quando você vender um veículo ali e não deu um ano ainda, você vai recolher ele dentro do teu DAS e vai compor ali a tua receita bruta ali. Nesse caso, como a gente está falando ali de 5 anos que já passou, então você vai recolher ele numa guia avulsa, que o escritório de contabilidade vai estar emitindo e mandando para você pagar, e ela vai ter o vencimento sempre no último dia do mês subsequente. E no caso, as empresas do preço... Quer uma pergunta? Eu ia te falar, então esses 40 mil reais aí no Simples Nacional sobre 15% estaria dando 6 mil reais de imposto. Então, comprei o veículo, né, foi feita a depreciação, né, depois dos 5 anos para a Receita Federal ele não tinha valor e você foi lá e vendeu ele por 40 mil. Um veículo de 100 mil reais, passou os 5 anos e você está vendendo ele por 40. Sobre esses 40 mil reais você vai ter que pagar 6 mil reais de imposto. Imposto, exatamente. Isso no Simples Nacional. Uhum. Já para o presumido, é diferente. Eu quero te fazer, André, antes de você entrar no presumido, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você até comentou já. Digamos que essa empresa do Simples Nacional que você está trazendo o exemplo, ela compre o veículo e ela venda no primeiro ano de uso. Ela não fique os 5 anos. Comprei o veículo, usei 3 meses aqui, não foi bom para a empresa, estou vendendo. O cenário mudaria, a forma do cálculo, estando no Simples? Mudaria, né? Porque ele vai compor a tua receita. Aí você vai pagar ele dentro do DAS, que é onde pode ali ter uma variação. Isso vai interferir depois nos teus cálculos dos próximos meses, né? Porque ele pode oscilar ali a questão da tua alíquota, né? Porque hoje uma alíquota é variável, né? Ela não é mais aquela... Então você está vai influenciar. Então, chamando a atenção aqui, uma empresa do Simples Nacional, né, que compre um veículo e vá fazer a venda desse veículo no primeiro ano, né, antes de 13 meses, ela não vai pagar os 15, a venda desse veículo vai estar dentro da apuração do imposto mensal da empresa, né? Vai estar todo dia 20 vence o DAS, né? O documento de arrecadação simplificado. Então o valor do imposto vai dentro do DAS, se for vender antes dos 13 meses. Vai respeitar ali a tabela do Simples. Uhum. Ela vai respeitar ali a tabela do Simples, no caso o anexo 1, né? Se for comércio. E isso não vamos dizer assim, pode não se tornar interessante porque o volume da venda, né, ele vai aparecer dentro do cálculo. Se você vender um veículo numa empresa do Simples Nacional antes de 13 meses, esse volume dessa venda, comprei o veículo por 100 e digamos que você venda ele aí por 90, por 80, esses 80 mil eles vão figurar dentro do cálculo do teu imposto. O que pode acontecer? Pode trazer a tabela para cima, né? O Simples Nacional ele é por tabelas. Então, eu estou na primeira faixa de pagando meu imposto sobre a primeira faixa. Exemplo, com a compra desse veículo, com essa venda desse veículo, pode acontecer de eu subir de faixa de imposto e pagar um pouco mais, dependendo por a situação da empresa, né? Então,
que informação interessante para a gente trazer, André, e aproveitar depois os nossos conteúdos para a gente estar gerando, aproveitando essa gravação, para disponibilizar para os nossos clientes, que realmente são informações que você não encontra fácil, assim, tentando trazer de uma maneira mais tranquila, mais fácil para o dia a dia, né, para a gente não ficar aqui no contabilidade, no juridiquês, comentando um monte de cálculo, isso, aquilo que o pessoal não vai entender, né, não vai compreender. Mas show de bola, esse ponto, empresa do Simples Nacional, mais de 5 anos, depreciou 100%. 100%, paga 15% ali numa guia à parte. Por isso que eu digo à parte, por causa dessa questão ali que a gente tem no primeiro ano, que recolhe dentro do DAS. Então, depreciou 100%, vai tributar ali o teu ganho, 40 mil, 15%, recolhe numa guia com vencimento do dia 30 do próximo mês da venda. Já com relação à empresa do presumido, qual que é a diferença? Você vai estar recolhendo ali a contribuição social e a RPJ, né? Vai dar um total ali de 24% dos impostos, e você vai recolher esse imposto no trimestre. Ou seja, se você vender o veículo ali no mês de janeiro, você não vai pagar em fevereiro, você vai pagar no dia 30 de abril, quando vence a sua guia trimestre, porque ela compõe ali junto a base de cálculo para fins de tributação do IRPJ e da contribuição social. Então, presumido, vender o veículo, paga-se na guia do trimestre. Aí você vai pagar conforme a lista do seu imposto. Ou seja, 15% de RPJ e 9% de contribuição social. Tá. No exemplo que a gente fez do Simples, sobre o lucro de 40 mil, depois que passou 5 anos, tal, a gente aplicou 15%. Sobre 40 mil reais, eu vendi o veículo depois de 5 anos por 40 mil. Deu 6 mil reais. Você está me dizendo que no lucro presumido, eu teria 40 mil reais a 24%? Correto. Olha só, pessoal. No lucro presumido, né, numa empresa do Simples, se você vender seu veículo, seu bem, após os 13 meses, você tem 15%. Já no lucro presumido, o percentual está em 24% sobre o lucro. O lucro fiscal, né, que a gente seguindo a tabela da Receita. Está mais pesado aqui, né, o presumido nesse exemplo, né? Mais pesada. Uma carga tributária mais pesada. E no presumido não tem essa questão dos 12 meses, André? Não entra, né? Não. É só para a empresa do Simples Nacional que tem essa diferenciação. Muito, muito bom. E daí, nesse cenário, você pode contar aí com uma assessoria contábil especializada. Você pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp. Eu tenho isso. Estou com a intenção de fazer assim, assado. O que vocês visualizam? Entendem como positivo ou eu estou errando aqui em alguma coisa? Assessoria contábil, atos e fatos, está aí à disposição para lhe auxiliar, além da entrega das obrigações acessórias. A gente ajuda aí no dia a dia, na administração da sua empresa. Andréia, da minha parte, eu acredito que a gente passou por vários tópicos importantes, né? Depreciação fiscal, depreciação contábil, como funciona no presumido, como funciona no Simples Nacional, a isenção dos 35 mil. Algum ponto que você queira ainda contribuir? Acredito que foi bem positiva a nossa live, né? E aquilo que eu comentei agora há pouco, realmente avaliar. Será que o desconto compensa ou não? Qual é o tempo, né? O que você estima desse veículo? Quanto tempo você pretende ficar com ele? A questão do valor. Então, assim, é mais reflexão para ver se realmente vale a pena. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que analisar na hora de fazer a compra do veículo. Agora que já sabe mais ou menos o que acontece, não é só simplesmente um desconto, agora você sabe o que vem por trás disso, é mais a reflexão que eu deixo aqui como dica, né? Então, os nossos clientes aí que tiverem alguma dúvida nesse cenário, pode estar entrando em contato conosco, aí com o departamento que você os departamentos que você toma conta, o fiscal e o contábil, o Fisconte aqui do escritório, pode contar contigo aí nessas dúvidas? Pode contar. Estamos aí para auxiliá-los. Maravilha, Andréia. Andréia, obrigado. Agradeço a todos. Wesley, seja bem-vindo. Obrigada a todos. A todos que nos acompanharam. A gente vai estar programando as nossas próximas lives e estão todos sempre bem-vindos aí para estar conosco. Muito obrigado, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu, André. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.